Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós teremos uma série de informações extremamente importantes e interessantes para vocês, pessoal. Então vamos começar com essa aqui. Pode haver guerra. A Suécia está pedindo à sua população que se prepare para o conflito. O ministro da Proteção Civil sueco assegurou que não quer apelar ao medo, mas sim à consciência da população, porque isso até acaba corroendo a popularidade do governo. Então eles não fariam um alerta desses para se prejudicarem, o próprio governo, a não ser que realmente eles tenham informações de que algo pode realmente estar à beira de acontecer. E eu já vou mostrar mais algumas provas nesse sentido. Mas antes vamos dar uma olhada rápida nessa matéria aqui. O ministro da Proteção Civil da Suécia, Carl Oskar Bolin, alertou o país para a possibilidade de a guerra vizinha entre a Rússia e a Ucrânia se alastrar para o seu território. Não é exatamente aquilo que eu venho dizendo há mais de 10 anos, pessoal. E que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu disse, mais uma vez, repeti, refresquei a memória daqueles que me acompanham. Isso pode chegar às portas da Alemanha, porque a reconstrução da antiga União Soviética, de fato, no final das contas, é um dos objetivos. Pode haver guerra na Suécia, disse o ministro no domingo num discurso na Conferência Anual de Segurança. Não é minha intenção principal apelar ao medo, mas sim à vossa consciência. Procura abrir uma porta que está frequentemente fechada e confusa, com as exigências e desafios da vida cotidiana. Uma porta que muitos suecos podem ter mantido fechada durante toda a vida. Uma porta para um espaço onde somos confrontados com uma questão importante. Quem és tu se a guerra chegar? Essa porta, na realidade, pessoal, é dizer o seguinte, olha, o sossego acabou. Se preparem porque a coisa vai ser pesado. E é o que eu venho dizendo. Esse ano de 2024 ele começou de uma maneira muito pesada. Muitas coisas extremamente impressionantes, inclusive. As coisas mais que fogem um pouco do padrão eu deixo lá para o canal revelar. Mas muitas coisas na geopolítica também têm chamado a atenção. Principalmente, isso eu comecei a alertar mais no último trimestre com mais veemência, no penúltimo trimestre do ano passado um pouco, a respeito da crise econômica que vai se apertando. Eu já venho falando disso desde sempre, porque desde sempre, desde que eu comecei a gravar, os países têm se endividado de maneira astronômica. Mas depois de 2020, se era astronômico, eu não sei mais nem que denominação que eu posso dar, porque foi muito além do astronômico, o endividamento público de nível mundial. Por conta das loucuras, do lockdown. Mas, enfim, tudo isso somado está levando à possibilidade dessa guerra da Ucrânia se alastrar. Ah, mas é só um alarmismo de um ministro, Joyce, lá da Suécia. É mesmo? Então, vamos lembrar o que aconteceu no finalzinho do ano passado. O vice-primeiro-ministro inglês, agora não é na Suécia, é na Inglaterra, alertou para riscos de apagões de luz e de internet. Ele disse: cidadãos devem juntar lanternas e rádios. Eu falo muito de programação preditiva lá no canal Revelar. Eu não trago para cá porque eu quero separar um pouco o público até, porque eu sei que tem pessoas que estão nos dois canais, mas alguns que são um pouquinho mais céticos e acabam ficando mais por aqui. Mas há uma programação preditiva para uma guerra contra a Coreia, contra a China, contra a Rússia, naquele filme do Obama, Leave the World Behind. É o mundo depois de nós, é uma péssima tradução para o português. E aí, além dessa programação preditiva em filmes, que eles estão incutindo na mente das pessoas, olha, se preparem porque a coisa vai ser feia. Eles vêm também, além disso, dizer diretamente, se preparem. Cidadãos devem juntar lanternas e rádios, ele disse. Ele sustenta que os ingleses devem habituar-se a ter guardados em casa rádios e lanternas a pilhas, bem como um estoque generoso de velas e um kit de primeiros socorros, de forma a estarem preparados para eventuais cortes de energia ou apagões de comunicações digitais. Segundo avança o Times, Dowden defendeu que estes mantimentos são capacidades analógicas que fazem sentido que se mantenham na era digital, num discurso feito em Porton Down,
laboratório militar do Reino Unido. Agora, veja, no Brasil também nós temos começado a sentir alguns apagões. Vocês estão percebendo isso? A imprensa não diz, não fala nada, fala uma coisinha aqui, outra ali, como se fosse algo normal. Aqui no Planalto, na parte norte aqui de Santa Catarina, no Jaraguá do Sul, o interior aqui de Santa Catarina, tem registrado apagões, registrou um agora essa semana. Municípios menores, que já eram acostumados com falta de energia, porque já tem uma rede de energia mais fraca, talvez achem que é por conta da fraqueza da rede de energia, mas também estão ficando sem energia. O que está acontecendo no Brasil? Aí alguns vão dizer, é por conta da mudança no mundo em que nós estamos vivendo, as inversões magnéticas. Nada disso. Por enquanto, isso aí não está interferindo. Pode ser que no futuro interfira, mas por enquanto é incapacidade de fornecer a quantidade necessária, na minha opinião. Pelo menos é o que eu tenho visualizado. Então, será que nós vamos voltar ao caos energético aqui também? E lá eles estão avisando, estoquem velas, estoquem lanternas, rádios, guardem, porque pode precisar. Eles estão, então, lançando uma academia de resiliência. Então, o Brasil ele não está diretamente envolvido, mas nós estamos vendo aí algumas posições cada vez mais contundentes do país a nível internacional que podem nos colocar no meio de um grande conflito. Eu tenho alertado isso há anos. A Terceira Guerra Mundial não é brincadeira, pessoal. E outras coisas, nós já vamos voltar a esse assunto, mas outras coisas importantes estão acontecendo. O Rumble, vocês sabem, já não está mais aqui no país, né? Ele simplesmente optou por não estar aqui porque ele não quis abrir mão da sua política de liberdade de expressão. Mas, achando-se seguro nos Estados Unidos, agora ele começa a sofrer esse tipo de situação aqui. Prepare-se, Rumble. Biden tem como alvo a popular plataforma de vídeos de liberdade de expressão. Aí aqui está, entre aspas, o seguinte: eles aprenderão rapidamente com que força revidaremos. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, que é uma espécie de Receita Federal, não é exatamente isso, mas é um braço disso dos Estados Unidos, do Biden, está investigando a plataforma de vídeos Rumble por razões não reveladas, confirmou a agência ao Wired na segunda-feira. O reconhecimento da investigação pela SEC, a Wired, quer dizer, a SEC admitiu que está fazendo mesmo, né? Ocorre após um relatório de abril pela empresa de pesquisa de investimentos Cooper, não sei o que, alegando que o Rumble aumenta as medições de seus usuários ativos mensais em 66% a 108%, que a empresa nega veementemente. A Cooper divulgou sua posição vendida na Rumble no momento da divulgação do relatório, indicando lucro potencial se as ações da Rumble caírem. Na verdade, eles estão usando uma desculpa financeira e tributária, né, e de valores mobiliários mais do que qualquer outra coisa, para dizer, olha, os acionistas estão sendo prejudicados porque os usuários estão recebendo um valor maior do que indicado, né, porque funciona assim, a empresa que está na Bolsa de Valores, ela não pode trabalhar como uma empresa comum. Então, se ela diz que ela vai distribuir X% do orçamento para os acionistas e X% para os criadores de conteúdo lá do Rumble, tem que ser aquilo. Mas eles estão dizendo aqui que ela está dando mais dinheiro para os criadores de conteúdo lá do que o previsto na Comissão de Valores Mobiliários, que é aquela que é um braço da Receita, né? Não é a Receita, é aquela que cuida, digamos assim, da lisura das ações das empresas que estão listadas na Bolsa, né? Então, na opinião de quem está sempre observando um ataque à liberdade de expressão, isso parece uma retaliação ao fato de que o Rumble não está se dobrando, não está se ajoelhando perante a estátua de Nabucodonosor da tirania da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, né? Enfim,
Nós vamos acompanhar esse fato aqui porque tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. Porque aí você me diz, mas já, se você começa o vídeo falando de estocar velas lá na Suécia, o povo se preparar para a guerra por lá, na Inglaterra também, e daqui a pouco você pula para o Rumble, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver, pessoal. Porque aqueles que estão cerceando a liberdade de expressão nos Estados Unidos, tentando, né, porque lá vai ser muito difícil fazer, eles têm um viés de que, ou uma interpretação de que aqueles que estão emitindo opinião podem acabar favorecendo interesses de adversários, minando o poder globalista nos Estados Unidos que combate esses adversários. Então, isso aqui pode, em uma certa ótica, ser até um ato de guerra, na verdade, né? Embora não necessariamente as pessoas que estejam emitindo opinião estejam alinhados com algum adversário dos globalistas, mas só simplesmente por fornecerem liberdade de expressão podem estar fornecendo liberdade de expressão para quem eventualmente esteja, né? Isso nos leva a isso aqui, ó. O mundo inteiro está ebulindo, pessoal. O mundo inteiro está esquentando. E no Equador não é diferente. Eu postei para vocês lá no Telegram, né, que foi declarado estado de exceção lá no país, declarado um conflito armado interno contra gangues, né, que estão agindo lá depois que o chefe da máfia do país lá conseguiu fugir da prisão, né? Então, o presidente equatoriano Daniel Noboa, que é de direita lá no país, né, iniciou o ano novo como uma declaração de conflito dentro do seu país contra grupos criminosos, juntamente com um período de 60 dias de estado de emergência. Não é exceção, é emergência, mas é a mesma coisa, só o termo é outro. No início dessa semana, 2 líderes de grupos criminosos, José Adolfo Macias Salazar, vulgo Fito, do grupo Los Choneros, esses grupos mafiosos, né? E Fabrício Colom Pico, vulgo Capitão Pico, de Los Lobos, escaparam da prisão. Inclusive, não só escaparam, como o governo demorou para saber que eles tinham escapado. A fuga foi acompanhada por uma série de motins, carros detonando certas situações, e pessoas sendo levadas na marra, ataques a canais de televisão, à universidade. Eu mostrei lá carros sendo ateado fogo e um monte de problemas no país, que é, na verdade, uma reação do crime ao governo que está tentando combater o crime lá. Então, o governo passado abriu as portas para que o crime internacional entrasse no país, né, segundo alguns críticos têm dito, e aí agora eles estão com as raízes fincadas por lá, vai ser difícil arrancar, né, essas raízes aí, mas parece que o governo lá está tentando e está tendo esse problema. Então, veja que no final das contas isso é ideológico, e isso está acontecendo no mundo inteiro, em alguns lugares de uma maneira mais suave, de outros mais direta, em algumas situações através de questões jurídicas, em outras através desse tipo de coisa. Mas se essa pressão continuar no mundo, tudo tende a desaguar numa terceira guerra mundial. E aí os poderes instituídos podem acabar de uma hora para outra derretendo. Vamos torcer para que as coisas não se encaminhem para isso, para uma terceira guerra. Eu estou torcendo para que não aconteça, só que cada vez que a gente percebe esse tipo de coisa aqui, acaba se sentindo na obrigação de trazer ao conhecimento de vocês. Ao mesmo tempo, esse tipo de coisa acontece. Depois de 20 anos, é hora dos Estados Unidos deixarem o Iraque. Em 4 de janeiro, os Estados Unidos eliminaram um fulano lá, o comandante de uma milícia iraquiana ligada ao Irã, e aí uma série de situações acabou fugindo do controle, né, dos Estados Unidos, e agora então eles estão cogitando a hipótese de sair de lá. Se eles saírem da mesma maneira que saíram do Afeganistão, de sopetão, deixando lá uma série de instrumentos de ataque e defesa lá para o pessoal lá que estava escondido nas montanhas, e inclusive deixaram computadores portáteis, né, que tinham capacidade de fazer identificação me foge a palavra agora, eu falo tanto disso agora me foge a palavra, mas enfim, através de dados biométricos,
dos olhos das pessoas, todos cadastrados, os aliados dos Estados Unidos no Afeganistão cadastrados, deixaram todos para trás, todos catalogados na mão dessas pessoas. Não sei o que aconteceu com os antigos aliados que foram abandonados. Se eles fizerem isso agora no Iraque também, de sopetão, algo semelhante pode acontecer. E vamos colocar o pingo nos is. Eles estão abandonando o Iraque, o Afeganistão, porque estão enfraquecendo. E aí outros agentes estão tomando o lugar deles lá no Iraque, ou melhor, na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Então isso faz parte dessa movimentação toda que está acontecendo. Por que é que a Ucrânia não consegue vencer a guerra lá? Inclusive tem uma matéria aqui dizendo o seguinte, que a Ucrânia pode vencer através da defesa. Uma nova estratégia pode proteger Kiev e impedir a vitória de Moscou. Todo mundo sabe, quem pratica qualquer tipo de esporte, seja futebol, seja o que for, que quem não vai para o ataque acaba levando gol, né? Então não existe isso de vencer pela defesa. Eles querem dizer que pode vencer pelo cansaço, né, porque eventualmente a Rússia pode ter alguns problemas. Só que a Rússia é diferente do que países ocidentais, onde há uma liberdade democrática para as pessoas contestarem a atitude dos líderes. Nós sabemos muito bem o que aconteceu com os líderes, com a oposição russa a Vladimir Putin. Nós sabemos muito bem que fim eles tiveram, né? Então eu vejo que essa estratégia de vencer pela defesa é também uma espécie de confissão de derrota praticamente, de fraqueza pelo menos, né? E para finalizar eu queria trazer essa matéria aqui. Xi Jinping busca legitimidade e não guerra em Taiwan, à medida que a economia desacelera. À medida que a economia da China abranda, Xi Jinping e o PCC dependem cada vez mais do nacionalismo para garantir a sua legitimidade. No seu discurso de Ano Novo, Xi afirmou que Taiwan certamente seria reunificada, sempre o mesmo discurso com a China, né? Tendo como pano de fundo o aumento da postura chinesa de ataque e defesa no Estreito de Taiwan. Alguns jornalistas ocidentais enquadraram as observações de Xi como uma ameaça aberta e direta contra Taiwan. Argumentam que a retórica de Xi valida as preocupações sobre uma potencial invasão. E aí aqui eles vão passar um pano para o Xi, dizer não é bem assim, ele quer ir pela maneira pacífica. Lógico, todo país tem isso. Aliás, todo ser humano tem esse viés. Inclusive, tanto homens quanto mulheres. Todos nós temos um viés mais diplomático, digamos assim, o nosso lado feminino, né? As mulheres convencem pelo argumento. E elas são muito boas nisso, elas são muito falantes no sentido de terem bastante argumento sempre para as coisas que elas querem, né? Então isso é o lado feminino de um país, a diplomacia. Então a diplomacia tenta convencer pela conversa, por algumas ameaças de leve, olha, nós vamos anexar de qualquer maneira, certamente vai acontecer. As mulheres também fazem isso, os homens também fazem isso, usam desse lado mais plata ou plumo, né? Primeiro vem a plata, né, oferecendo alguma coisa em troca, mas a humanidade toda também tem o lado masculino. E o masculino ele usa geralmente mais o músculo para resolver as coisas, quando a conversa não resolve, né? Então, eu penso que a China está deixando claro, também é a minha opinião, de que se conversa, se saliva não resolver, se plata não resolve, talvez plumo resolva. Então, mais um ponto no mundo que está ebulindo. Não estou aqui dizendo que eu torço para a China ou contra a China, por Taiwan ou contra Taiwan, porque no final das contas nós sabemos muito bem como isso vai acabar, então torcer é coisa de perder tempo. Eu estou apenas relatando fatos aqui para vocês, para que vocês se preparem, porque embora governos da Suécia preparem a população, alertem ela oficialmente, embora governos ingleses façam isso, governos americanos, os governos de países desenvolvidos fazem, mas aqui no Brasil as pessoas nem isso têm, né? Nem um alerta, um alarme elas recebem. Então nós vamos fazendo esse pequeno trabalho de formiguinha para dizer o seguinte, olha, não é para torcer para um lado, torcer para o outro, porque no final das contas, qualquer um dos lados aí que der o primeiro passo vai levar
a finalização de muitas vidas, e isso é uma coisa que eu não gostaria. Eu já lamento tanto pelo povo russo quanto pelo povo ucraniano, pelas vidas que estão sendo perdidas à toa, no final das contas é à toa, né? Mas, infelizmente, nós temos de dar o alerta, porque parece que é para esse rumo mesmo que nós estamos indo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.